Pastor Joaquim de Andrade. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carmélia. É um prazer estar aqui com você, com o Wanderson aí na técnica, com você que está aí nos assistindo agora, nos ouvindo. Tenho certeza que vai ser um podcast muito interessante. Fica aí sintonizado e manda suas perguntas se você tiver alguma dúvida na área de religião. Nós queremos ajudar você, tá bom? Eu sou pesquisador da área de religião já há mais de 40 anos. E vamos tentar trazer algumas informações aqui. Opa, gente, vai ser muito legal. Então, assim, se vocês têm algumas dúvidas sobre todo esse assunto que será abordado aqui, faça perguntas, porque o pastor está alinhado aqui, né? Pronto para te responder. E o pastor tem uma estrutura, gente, um conhecimento muito amplo e também muitos anos aí de história, né? O pastor que é diretor do CREA, né? CREA, Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Legal. Pastor, então já vai falando pra gente quem é o pastor Joaquim, onde o pastor mora, né? Qual é a sua igreja, a sua denominação? Fala pra gente o que é o CREA. Muito bem, eu sou esse pastor latino-americano, sem parentes importantes, né? Sem dinheiro no banco, enfim. Eu sou pastor na Igreja Batista Ágape. A Igreja Batista Ágape está ali no Jardim dos Ipês. Nós estamos ali na rua Caraipé das Águas, 390, Jardim dos Ipês, próximo ali ao Supermercado da Avó e também ao Habib's, Rua da Feira de Sábado do Jardim dos Ipês. Então eu sou pastor ali na Igreja Batista Ágape. Sou professor em algumas agências missionárias, seminários teológicos. Eu sou autor deste livro aqui, Controvérsias, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Eu também, pela misericórdia de Deus, tenho rodado aí o Brasil e o mundo, né? Tenho rodado 32 países. Agora, no dia 8, estou indo para Angola. Vou fazer um trabalho ali missionário de evangelização, de defesa da fé cristã também, de edificação da igreja angolana. Vou estar em várias cidades em Angola e também a gente, pela misericórdia de Deus, né? Eu tenho aqui, sou casado, tenho 4 filhos, tenho 3 netinhos. Que legal! A família está crescendo, né, pastor? Graças a Deus, é uma bênção. Então, esse sou eu, o pastor Joaquim de Andrade. Legal. Mas, pastor, fique à vontade, o espaço é do senhor. Explica pra gente, né, sobre toda o seu encontro com Cristo. Eu sei que o senhor já tem uma trajetória aí, né, uma experiência com Cristo, mas fica à vontade aqui o seu espaço para contar pra gente. Carmélia, eu venho de uma família tradicional, né, tradicionalmente católica, não praticante. Então eu cresci dentro de um lar católico, mas não tinha uma Bíblia. Não conhecia as Escrituras, não conhecia Jesus Cristo. Era um religioso, como é a maioria dos brasileiros, né? Sim. Então, infelizmente, o Brasil é a maior nação católica do mundo, mas a maioria dos católicos não conhece o catolicismo. Só tem um título, né? Infelizmente, é isso mesmo. E não conhece a Bíblia, né? Não conhecendo o catolicismo, logo também não conhece as Escrituras, não conhece a Bíblia Sagrada. Então, eu venho desta família, minha mãe se converteu. Eu tinha aí por volta dos 20 anos, quando minha mãe tomou uma decisão por Cristo e sempre me convidando para ir para a igreja. Sim. Eu nunca apoiando, nunca gostei de evangélico. Eu odiava evangélico. Odiava? Odiava. Mas mal sabia que Deus estava trabalhando. Não tinha entrado nunca numa igreja, né? E faltando uma semana para eu me casar, fui à igreja pela 3ª vez e ali Deus falou muito ao meu coração, falou profundamente. Interessante porque não havia uma pregação, ninguém fez um apelo, mas o pastor perguntou, alguém quer contar um testemunho? Aí eu chorando fui lá na frente e disse, eu quero contar o meu testemunho, que eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Que lindo! E naquele dia eu tomei uma decisão por Cristo e eu trabalhava nesta época na Tesouraria Geral do Unibanco. E aí, com pouco tempo, 6 meses, eu saí da Tesouraria Geral do Unibanco para me dedicar ao Ministério Apologético. Então, na época, tinha o Instituto Cristão de Pesquisas aqui no Brasil, que era o único ministério apologético no Brasil. Sim. E aí, o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, eu fiquei assim fascinado, né, por aquele trabalho. Eu trabalhando no banco, me deparei com uma testemunha de Jeová no metrô.
E esse Testemunha de Jeová lendo a revista Sentinela e eu lendo a Bíblia. E ele começou a fazer algumas indagações para mim. Ele disse, você é cristão? Eu disse, sou cristão. E você conhece o nome de Deus? Eu disse, claro, o nome de Deus é Deus. Não, ele disse, não, isso é um título, o nome de Deus não é Deus, o nome de Deus é Jeová. E ele mandou eu abrir na minha Bíblia, e eu abri no Salmo 83, verso 18, para que saibam que só tu, a quem pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aí eu olhei aquele versículo, ele me disse, está aí, qual é o nome do teu pai? Eu disse, meu pai se chama Tomé, meu pai era vivo na época, né? Sim. E eu disse, então, o nome do meu pai é Tomé. E ele disse, se alguém chamar ele de Antônio, ele vai atender? Eu disse, não. De Marcos, de João, de qualquer outro nome? Não, ele tem um nome. E aí ele disse, você sabia que Deus tem um nome? Por que vocês não usam o nome de Deus? E ele foi me mostrando essas coisas. E aí eu sempre muito indagador, não aceitava as coisas de imediato, né? E comecei a pesquisar. Sim. E nessas pesquisas que eu fiz, esse rapaz, o nome dele era Reinaldo, ele é até um ancião da Assembleia de Jeová hoje, e o Reinaldo começou a vir na minha casa para tentar me ensinar a Bíblia. E eu aceitei. Eu era novo convertido, aceitei. Mas eu sempre questionando muito tudo isso, né? Sim. E ele vinha, aí eu observava as coisas que ele falava, por exemplo, dizia para mim que só 144 mil pessoas iriam para o céu. Eu acreditava que iria para o céu. Não, ele disse, olha, está aqui os 144 mil, foram tirados, né, das tribos de Israel, eles não se contaminaram com mulher, e etc, etc, etc. E aí me confundiu, mas eu fui atrás de pesquisar, de informações. Aí peguei meu pastor lá e comecei a perguntar para ele. Meu pastor me deu um livretinho, que eu me lembro como se fosse hoje. 15 razões porque eu não posso ser testemunha de Jeová. Eu peguei esse livretinho e eu devorei esse livretinho, decorei o livretinho. Quando a testemunha de Jeová vinha na minha casa, então eu já estava mais armado, eu já tinha alguns argumentos, mesmo sendo novo convertido. Mas eu decorei o livretinho e aí começava a refutar, tentar refutar ele. Ao ponto de um belo dia o Reinaldo falar assim, olha, a gente vai parar de vir na sua casa, porque você não quer aprender, você quer ensinar. E nós, Testemunha de Jeová, não estamos aqui para aprender, nós estamos para ensinar. Então, já vamos cancelar o nosso estudo bíblico aqui, não vamos mais vir na sua casa. E aí, a partir daí, eu passei atrás do Reinaldo. Aí eu fui no Salão do Reino atrás dele. E cheguei lá no Salão do Reino, eu era novo convertido ainda, né? Cheguei lá no Salão do Reino, então eu fiz uma verdadeira confusão no Salão do Reino. E o pessoal me convidou a me retirar do Salão do Reino. Nossa, e eu passei a sério? Eu passei a perseguir o Reinaldo ao ponto dele falar, olha, se você continuar me perseguindo, eu vou chamar a polícia, não sei o que e tal. Ao ponto de, por exemplo, eu ficar na porta do Salão do Reino e essa Testemunha de Jeová iam sair para fazer o trabalho de campo, como eles chamam, né? Sim. E eu ia atrás deles e dizia para as pessoas, né, os vizinhos, os amigos e tal, eu dizia, olha, não receba na sua casa, porque este grupo religioso mata em nome de Deus. As pessoas ficavam horrorizadas. Que história é essa de mata em nome de Deus? Eu disse, se o teu pai precisar de uma transfusão de sangue, eles não vão permitir. Tem isso, né, vão deixar morrer. E todos os anos, Carmélia, todos os anos, centenas de crianças morrem por causa dessa proibição. Porque não aceitam, porque não permitem a transfusão de sangue. Agora, o que a maioria das pessoas de Jeová não sabem é que eles no passado proibiram vacina. Por exemplo, não podia tomar nenhum tipo de vacina. Tétano, sarampo, varíola. Não podia. Sim. Isso foi de 1931 até 1952. Quando em 1952 o líder máximo da Assembleia de Jeová, o corpo governante, ele liberou. Aí a partir de 52 a Assembleia de Jeová passaram a tomar vacina. Mas eu te pergunto, e as pessoas que morreram? E as pessoas que até hoje ficaram com problemas porque não tomaram, ficaram paralíticas, como eu conheço um rapaz, o pai dele, um senhor, né? O pai dele era de Jeová na época, não permitiu tomar vacina. Ele ficou paralítico, ele teve problema com paralisia infantil. E aí, esse rapaz, até hoje, tem esse problema, porque o pai dele era de Jeová na época. Não aceitou. Quer dizer, e agora Jeová permite? Aí, quando chegou o ano de 67, eles proibiram transplantes de órgãos. Considerava isso canibalismo. Então precisava de um transplante de córnea, de rim, de fígado. Não podia. Não podia? Não podia, era proibido.
Era excluído quem fizesse isso. Eles consideravam isso como sendo canibalismo, ou seja, você vai colocar um pedaço de um corpo de uma outra pessoa no teu corpo. E aí foi proibido, então, de 67 até 1980, quando em 1980 eles liberaram transplantes de órgãos. Imagina quantas pessoas. Então, né? E as vidas que morreram? E as vidas que ficaram com problemas até hoje, por exemplo? E aí, quando foi em 1945, por aí, 45 foi a data que eles oficializaram a proibição da transfusão de sangue. E continua até hoje. Então, uma testemunha de Jeová não pode realizar uma transfusão de sangue. Mas eu te pergunto, se amanhã esse grupo de homens, que são 8 homens que estão lá em Brooklyn, Nova York, estão lá não é Brooklyn, eles estão em Nova York, lá um lugar lá. Sim. Então, esses 8 homens que tomarem uma decisão hoje e por exemplo, falarem para o Jeová, a partir de hoje pode realizar transfusão de sangue. Quem vai dar conta dessas testemunhas de Jeová que morreram de 1945 até hoje? Quem vai dar conta? Jeová proibiu? Não, Jeová não proibiu. Deus proibiu? Não. A Bíblia proíbe? Também não. Então é uma organização religiosa, porque quando a Senhora Jeová bate na sua porta, eles não vão dizer isso. E se você falar, vocês matam em nome de Deus, eles vão dizer, não é verdade. Mas centenas de... Só crianças eu estou falando, fora adultos. Sim, imagina, morrem, né? porque eles não permitem uma transfusão de sangue. Todos usam uma carteirinha. Eles usam uma carteirinha dizendo não aplique sangue. Então a gente está aqui, de repente aí na rua qualquer, uma pessoa atropelada. Imediatamente vai para o hospital, indo para o hospital vão pegar um documento que é esse documento, não aplique sangue. Não aplique E sangue. aí o ancião vai lá, vai um advogado, vai um médico no Jeová normalmente, é isso que acontece. E aí eles dizem, se você aplicar sangue, vamos processar o hospital, o médico, o anestesista, quem quer que seja, vamos processar todo mundo. E aí, por causa disso, gente morre, infelizmente morre. A letra mata, né? Então, pastor? agora é interessante porque o Conselho Regional de Medicina diz para o médico que quando o paciente corre risco de vida, não importa a religião dele. Mas quando esse paciente não corre risco de vida, então o médico tem por obrigação de salvar aquela vida. Agora, por que centenas de crianças morrem no mundo inteiro por causa dessa proibição? É complicado. Negligência. Né? Negligência. Sim. Então, veja, nós estamos falando de um grupo chamado Testemunho de Jeová. Sim. A gente está falando de um problema social, não é nenhum problema teológico. Sim, e nem religioso, né? Porque aí já entra a saúde pública. Porque eles usam o argumento religioso. Sim. Dizendo que a Bíblia proíbe, pegam textos fora totalmente do contexto, mas a questão é essa. E lá atrás, a vacina. E a questão do transplante de órgãos. Então, essas vidas que morreram, quem é culpado? Deus? A Bíblia? Não. É esse grupo de homens chamado corpo governante que dirige a vida da Senhora Jeová. Então, uma característica das seitas é normalmente eles mudarem muito. Então, as seitas não têm uma doutrina fixa. Hoje eles estão crendo nisso, amanhã não creem mais. Sim. Né? Então, a gente tem vários grupos que têm vários problemas sociais.